Boa noite, queridos. Vamos aguardar vocês entrarem por enquanto. Agora começaram a entrar. Boa noite, Carol. Simone já tá aí. Essa mulher é fera, viu? A mulher estava fazendo outra live e ela já está aqui. Mas eu vou falar dela já já. Por enquanto, sejam todos bem-vindos. Sandra, Simone tá dando um oizinho dela aí. Ana, Elaine, querida, minha irmã tá sempre por aqui também. Isa, joia. Eu sou Larissa Ferraro, eu sou professora, palestrante, conselheira bíblica, escritora, tenho 2 livros cristãos publicados. Eu sempre faço a apresentação, gente, porque eu sei que toda hora tem gente nova chegando por aqui e eu creio que vocês querem saber quem nós somos, né? Tanto eu quanto a Simone, que vamos conversar. Eu já apresento a Simone falando dos livros que eu tenho, os livros cristãos publicados: Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam, e O Comer para a Glória de Deus. E eu tenho falado com vocês nesse último mês aqui no perfil sobre sabedoria e tolice. Sabedoria e tolice principalmente aplicado à vida das esposas. Nós temos estudado o livro de Provérbios e fiz já outras lives nessa semana sobre sabedoria e tolice, porque creio que todas nós precisamos de sabedoria. E aconteceu uma coisa interessante aqui no meu perfil. Para quem já está aqui há muito tempo já deve ter visto que o meu Reels, que teve mais visualizações, histórico, ele teve 1 milhão de visualizações. Foi um Reels onde eu falei sobre a esposa de pastor. Falei uma coisa específica sobre a esposa de pastor. E esse vídeo rodou, foi compartilhado por milhões de pessoas. E aí eu percebi que existe uma necessidade de nós conversarmos mais sobre esse papel da esposa de pastor. Existem vários desafios e vários dilemas para a vida de uma esposa de pastor. A solidão é um desafio comum, né? Porque você, como esposa de pastor, se o seu marido é o pastor titular, você não vai poder conversar com qualquer pessoa da sua congregação sobre os seus problemas, né? Afinal de contas, o seu pastor é o líder referência da congregação. Existe também as pressões, e muitas vezes a pressão não vem de fora, às vezes vem de fora sim, mas muitas vezes a pressão é simplesmente do coração da esposa do pastor, que acha que precisa caber ali numa caixinha e ter determinados comportamentos, ter uma personalidade específica, porque ela acha que é daquela maneira que a esposa de pastor tem que se comportar. Nós vamos falar sobre isso também. Dificuldades, por exemplo, quando tem algum desafio no casamento. Imagina, se você é esposa de pastor e você tem um problema no casamento, você não pode contar para alguém da sua igreja, porque você vai estar falando do líder daquela pessoa. Então, a importância de termos amizades no ministério que não se limitam à nossa própria igreja. Excesso de compromissos. Geralmente, a vida de um pastor é muito cheia de compromissos. Então, isso acaba pesando muitas vezes para a família do pastor, tá? E eu quero, nós temos feito essas lives, claro, falando de sabedoria e de tolice, mas também para divulgar o curso, meu curso online, Esposa Segundo o Coração de Deus. Ele é um curso que serve para esposas, noivas, especialmente serve para esposas de pastor. Por quê? Porque além de aprender sobre o que Deus espera da gente como esposa, você também vai aprender ferramentas para aconselhar e ensinar outras mulheres. Porque como esposa de pastor, você vai, vez ou outra, precisar ajudar outras pessoas. Então o curso ele te fornece essas coisas. Se você quer mais informação sobre o curso online, você coloca aqui nos comentários "eu quero", tá? Você escreve aqui "eu quero", que vai ser enviado um link para o seu direct com todas as informações, tá? Eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui quais são os módulos. Ele é um curso de 5 módulos, 29 aulas, 10 horas de conteúdo
bíblico, baseado na Bíblia. Quem conhece já há bastante tempo meu conteúdo sabe que ele é completamente fundamentado nas Escrituras. Então, o primeiro módulo do curso são os fundamentos para um casamento que glorifica a Deus. Então, você vai aprender você vai fazer uma avaliação, que tipo de esposa você vai entender a história bíblica da criação, queda e redenção, e qual a implicação de cada uma dessas partes no casamento. Vai aprender qual é ali a chave para a gente começar uma mudança grande no nosso casamento, vai entender a nova identidade em Cristo, ou seja, quem você é a partir do momento que Cristo te salva e como essas coisas mudam o seu casamento. Vai aprender sobre o coração, que é o nosso centro de controle, vai entender por que nós fazemos o que fazemos, como a gente muda comportamentos. Depois no módulo 2, as características da esposa segundo o coração de Deus, como você se torna uma auxiliadora, o que é a submissão bíblica, o que não é submissão bíblica, quais são as consequências de submissão e de insubmissão, quais são as características da mulher virtuosa. No módulo 3, você vai aprender a vencer os principais desafios do casamento. Vai aprender a lidar com o pecado do seu marido, vai aprender a lidar com situações em que o seu marido se envolveu com pornografia, problemas de comunicação, conflitos financeiros, aulas sobre perdão, tem 2 aulas, você vai aprender tudo que a Bíblia fala sobre perdão. Boa noite, quem está entrando, eu estou só fazendo aqui uma descrição do curso online Esposa Segundo o Coração de Deus, que está com as inscrições abertas somente até a próxima terça-feira. Se você quer receber mais informações do curso, coloca aqui eu quero, que você vai automaticamente receber um link com as informações, tá? Aí, o 4º módulo, glorificando a Deus com o marido que não obedece a palavra. Então vai aprender como identificar um marido abusivo, como lidar com o marido abusivo, quais são as permissões bíblicas para divórcio, expectativas e contentamento e a importância disso para o nosso casamento. 5º e último módulo, como a gente glorifica a Deus no tornar-se uma só carne, ou seja, a intimidade sexual. Então faz parte do conteúdo. E aí vocês vão aprender sobre desejo feminino, masculino, o alvo da intimidade sexual, se vale ou não vale tudo entre 4 paredes, como a pornografia pode destruir seu casamento e como evitar isso. Vai aprender sobre o livro de Cântico dos Cânticos, 8 lições da esposa de Cântico dos Cânticos. Vai entender o que é esse livro tão especial das Escrituras, tá? Então esse é o conteúdo do curso. Para receber mais informações, coloca eu quero aqui que chega o link para você. Então vamos agora à nossa convidada querida, Simone Quaresma. Tem sido um presente de Deus, uma parceira no ministério. Desculpa, gente. Nós nos conhecemos, acho que há uns 2 anos, lá na igreja do pastor Samuel Vitalino, ensinamos juntas e depois ensinamos aqui no Congresso Mulheres Piedosas. Já fizemos uma outra live juntas e hoje nós vamos falar sobre sabedoria e tolice para esposas de pastor. A Simone, ela é casada com o pastor Oreb Quaresma, eles têm 4 filhos e 13 netos. A mulher é a expert em criação de filhos. Tudo que você precisa saber, que a Bíblia ensina sobre esse assunto, você pode falar com ela, que ela vai te ajudar, tá? Ela também tem curso online sobre criação de filhos, ela tem 2 livros já publicados, um é A Língua é Fogo e o outro é O que Toda Mãe Gostaria de Saber sobre Disciplina Bíblica. Então vamos chamar a Simone, deixa eu achar ela aqui, tá aqui. A nossa farra aqui, a nossa alegria. Vamos lá. Mandei o convite, vamos esperar ela aceitar. Simone, tudo bom? Tudo bem, mulher? Menina, eu quero saber o que você come para ter essa energia toda de fazer 2 lives seguidas. Olha, mulher, corre, viu? Ah, meu Deus, uma amiga minha que te segue também, ela mandou uma mensagem. Larissa, avisa pra Simone que ela marcou outra live no dia da sua live. Eu falei, não, ela sabe que ela marcou outra live, ela vai fazer 2 mesmo.
É isso aí. Como diz a minha amiga Lia Lima, descansar é só no céu, bora trabalhar. Menina, esse é o seu lema, né? Não Esse é o é? seu lema. E isso, pessoal, isso não é só no Instagram, tá? Ao vivo é do mesmo jeito. A gente fez a conferência esse ano juntas e ela servindo todos os dias e todas as noites, estava sempre animada, eu morrendo já. Mas eu tava doente também, É, tadinha. verdade, verdade. Tenho que me dar um desconto nessa aí, vai. É verdade. Minha irmã, vamos lá. Eu não casei com um pastor, né? Meu marido, ele tem, na verdade, ainda a profissão dele, e recentemente ele começou a fazer parte do conselho pastoral da nossa igreja, né? Ele não é pastor titular, nossa igreja tem presbíteros, ele é um dos presbíteros, né? E assim, inicialmente, quando ele foi chamado para fazer parte do conselho pastoral, eu fiquei pensando, né? Nossa, que será que significa isso? E quando começou de fato o trabalho, eu confesso que eu tive algumas lutas, principalmente com questão de tempo, de horário, os compromissos, porque assim, quem é só ovelha, né, vai para o culto, assiste o culto, faz aquele social e vai embora. O pastor não, o pastor fica até todo mundo embora. E às vezes vai todo mundo embora e tem um pepino para resolver. E aí aconteceu, assim, de algumas vezes ficar até meia-noite, a igreja tá. Hoje eu entendo que Deus queria trabalhar coisas no meu coração e de fato ele trabalhou. Hoje eu agradeço a Deus por essas lutas, porque de fato eu precisava mudar algumas coisas, né? Mas não é fácil, principalmente quando tem essa mudança no meio do caminho, né? Tipo, não casei com pastor, de repente ele vira pastor, e aí? Como é que vai ser isso, né? Me diga aí um pouco sobre a sua experiência nessa. Eu acho que vocês casaram, ele já era pastor? Não. Não, também não era Não. pastor. Então, eu brinco, né? A gente foi enganada, Pois né, é, menina? pois é. A gente já tinha, bom, você tinha mais anos de casada do que eu, né? Eu tinha, sei lá, 6, 7 anos de casada, ele era militar, vidinha ali, redondinha, tranquilinha, né? E no meio do caminho ele se sentiu chamado para o ministério e foi para o seminário, enfim. Então foi mais ou menos isso aí também, né? De você estar só, né? Embora a gente sempre trabalhou na igreja, embora a gente sempre esteve envolvido, mas é diferente, né? Então, logo de começo, você tem aquele choque com o que é a realidade de esposa de pastor, né? Não é muito simples. É. E assim, eu um dia conversando com algumas pessoas, né? E aí começou esse assunto, né? Ah, e porque você é esposa de pastor, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí eu comecei a pensar que essa não é uma luta minha. De tipo, eu tenho que ser assim porque eu sou esposa de pastor. Eu não penso nisso. E aí até o que veio à minha cabeça foi, mas será que eu não estou sendo até um pouco relaxada demais? Será que eu não deveria considerar isso? Porque assim, o que eu busco de verdade? Eu busco agradar a Deus em qualquer lugar. Onde eu estou, eu busco glorificar a Deus. Então eu entendo que é normal fazer isso, buscar glorificar a Deus. Mas eu não fico pensando nisso, meu marido é pastor, então eu preciso me comportar assim, ou eu não posso falar isso. Será que eu deveria estar preocupada com isso? Eu acho que deveria. Certo. Eu acho Ótimo. que deveria. Assim, a gente deveria estar preocupada sempre, né? Porque nós somos crentes. Então, Sim. como crente, você precisa dar testemunho o tempo todo. Sim. Agora, a liderança, ela realmente ela precisa prestar mais atenção. Por quê? Porque a congregação vai puxar daí, né? Então, se a liderança ela é uma liderança medíocre, vou usar essa palavra, né? Mas medíocre no sentido de buscar santidade, de buscar agradar a Deus, a congregação vai ser o quê? Vai ser menos do que isso, né? Então, na verdade, eu nunca encarei isso como uma pressão da igreja, entendeu? De querer olhar para mim e ver uma mulher piedosa, uma mulher auxiliadora do marido, uma boa mãe, ou qualquer coisa relacionada à minha vocação, né? Eu nunca senti essa pressão, mas eu sabia que eu precisava ser, né? Porque eu precisava ser aquela pessoa que as pessoas na igreja iam olhar e iam falar:
eu posso recorrer a ela. Né? Você imagina se você vive um casamento em frangalhos e você precisa aconselhar uma moça que está com um casamento em frangalhos. Como é que você faz isso? Né? Então, a nossa luta é grande por causa disso. Não por causa da pressão, mas por saber que a gente vai precisar ser exemplo e ajudar outras pessoas. É igual quando você é mãe. Quando você é mãe, você não precisa ser exemplo? Sim. Claro que precisa, porque as pessoas estão ali te olhando, né? Então, é um fato isso. O que a gente deveria esperar de uma esposa de pastor? A gente deveria, a gente, eu digo como congregação, né? Como igreja, a gente deveria ter expectativas em relação à esposa do pastor? Então, isso aí eu acho que é o problema, né? As expectativas que a igreja gera da esposa do pastor, e o problema fica maior ainda quando a esposa do pastor cede a essas expectativas erradas, quando são expectativas erradas, né? Então, por exemplo, sempre se espera que a esposa de pastor fale em público. Nem toda esposa de pastor gosta de falar em público, tem jeito para falar em público. Se espera que a esposa de pastor seja regente do coral, diretora do departamento infantil, né, presidente do grupo das mulheres. E a gente tem que lembrar, uma coisa que eu sempre falo, né, que a gente é auxiliadora do pastor, a gente não é pastora, né? Ele é que é o pastor, a gente é auxiliadora dele. Então, em primeiro lugar, principalmente aquelas, eu acho que esse é o problema maior quando são mães também, são mães de filhos pequenos, né? Porque eu não tenho mais esse problema. Meus filhos estão casados, né? Não moram nem no meu país mais. Mas então eu não tenho esse problema. Mas mães de crianças pequenas, eu converso com muitas esposas de pastor que falam isso pra mim. Né? Eu tô ali com 3, 4 crianças pequenas, lidando com eles, um desafio atrás do outro, e a igreja cobrando. Eu tenho que ser a pianista, eu tenho que ensaiar não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o quê. E elas têm que entender, a igreja precisa entender que para o pastor estar livre para a igreja, ele precisa da retaguarda. E essa retaguarda é a esposa. Né? Ela não pode abandonar o lar dela, os filhos dela, a casa dela, para estar na igreja com a mesma disponibilidade do pastor. Então a igreja precisa entender isso. E quando essas demandas são feitas, a gente tem com muita tranquilidade que explicar, olha, por hora não dá. Muitas vezes eu tive que negar coisas, sem querer, né? Porque eu queria estar em tudo. Mas muitas vezes eu tinha que sair de alguma coisa que eu estava porque estava trazendo prejuízo para minha casa. Você tocou num ponto bem importante aí, que é essa questão da esposa, ela não tem como estar em tudo com o marido, né? E muitas vezes a igreja chega a ser até cruel, né? Até nos comentários, ou até nos pensamentos sobre isso, né? Ah, a fulana não tá aqui, ela não acompanha o marido. Mas, de fato, se o marido está disponível para ali suas 200, 300 pessoas, alguém precisa cuidar da casa dele, né? E quando tem filhos, ainda mais. Alguém precisa cuidar das crianças, da família, de tudo. Então, é muito... Realmente, é um desafio. Uma coisa que eu sempre busquei e eu preferia, né? Mas isso foi uma opção pessoal minha. Era me envolver com a questão da visitação pastoral. Isso eu acho importante. Mais do que você estar à frente do coral, certo. Porque isso outras pessoas podem fazer, né? Mas a visitação pastoral é um momento importante, né? Porque você vai conhecer melhor aquela família, você vai ajudar teu marido, às vezes, a perceber coisas numa conversa que ele não vai perceber, né? Que a mulher é mais sensível a algumas coisas que ela vai poder ajudar, né? Ou no aconselhamento de uma família que está com problema. Então, eu sempre procurei fazer disso a minha prioridade, entendeu? Eu acho que se ela consegue, eu sei que algumas não conseguem, mas se elas conseguem, eu acho que isso é importante. Muito legal, e isso realmente é um conselho de sabedoria. Saber discernir qual é o evento, né? Qual é o compromisso. De fato, né? Não precisa estar em todas as reuniões, todas as programações oficiais da igreja, mas um aconselhamento onde vai precisar ter essa percepção a mais, que a esposa... Deus deu, né? Uma das razões ele deu para isso mesmo. Essa questão da visitação, achei muito bom esse conselho. Muito e outra coisa, Larissa, que eu tenho visto muito hoje, né? É a presença da esposa do pastor no culto, nos domingos. Isso é muito importante. É muito importante. Né? Como crente, óbvio, né? Domingo é do Senhor. Né? Então, se tem 2 cultos de escola dominical na sua igreja, um crente normal tem que estar nos 2 cultos na escola dominical da sua igreja.
Mas a esposa de pastor, especialmente, né? Eu ouço muito isso nos lugares que eu vou. Ah, a esposa do meu pastor tem criança, bota a criança para dormir, não vai pro culto à noite. Poxa, se a esposa do pastor não vai pro culto, por que eu vou? Não. Então isso é complicado também. Eu concordo com você que é a programação mais importante da igreja, é o ápice da nossa semana, né? Isso A aí. adoração de domingo do Senhor. Mas se você não consegue ir em todas as programações, você vai ter que priorizar. Mas a prioridade é o domingo. E até também o que você está ensinando para os seus filhos, né? Se você fica em casa para deixar eles dormindo em vez de adorar o Senhor, você tá passando valores para eles, né? Aí depois não adianta quando eles estiverem mais velhos você reclamar que Aí você tem que ir para a igreja. Você que ensinou. Exatamente. Ensinou. Certo. Simone, a esposa de pastor é uma vocação? Existe isso nas escrituras? Existe algum tipo de mandamento, alguma orientação específica? Não existe um mandamento, um chamado específico, né? Mas a palavra de Deus fala como ela deve ser. Sim. Né? Como ela deve ser. Ela precisa ser aquela mulher lá de Tito 2, né? E ela precisa ser aquela mulher que fala lá em 1 Timóteo também. Lembrando, isso é uma coisa interessante, né? Que as qualificações que o bispo tem que ter, em algumas dessas qualificações, a mulher também entra, também ajuda, né? Por exemplo, a Bíblia fala que o bispo precisa ser um hospitaleiro. Como é que o bispo vai ser hospitaleiro se a mulher dele não é? Né? Não tem como, né? E tem outras questões também de ser temperante, né? De não ser dada muito vinho. Em todas essas coisas, a esposa do pastor ela é sua auxiliadora, né? Então eu acho que esse é o ponto. Você é auxiliadora dele, então você tem esse chamado, porque você tem esse chamado em qualquer área que seja, certo? Se o seu marido, sei lá, é um engenheiro elétrico, você é auxiliadora de um engenheiro elétrico. Qual é a necessidade de um engenheiro elétrico? Eu não sei, porque meu marido não era. Mas eu sei qual era a necessidade do meu marido quando ele era militar. Então eu tinha que estar ali, conhecendo a profissão dele, ajudando ele, o tempo todo disposta, né, a ajudá-lo, a aconselhá-lo. E como esposa de pastor não é diferente, né? Então a gente vai precisar ter qualidades, e tem, né, Larissa, tem qualidades que uma mulher de pastor não pode deixar de ter. Uma mulher de pastor jamais pode ser fofoqueira. Jamais pode ser uma pessoa que... E eu já ouvi tanto, isso é uma coisa que me entristece demais. Quando uma moça me procura, por exemplo, para pedir conselho, e eu pergunto, por que você não vai conversar isso com a esposa do seu pastor? E ela diz, Deus me livre. Se a esposa do meu pastor sabe disso, a igreja inteira vai saber. Né? Então, tem qualificações que a esposa do pastor tem, ela tem que ser confiável. Né? Ela tem que ser discreta. Ela tem que ter a língua presa dentro da boca, né? Porque a esposa de pastor ela vai saber de coisas que outras pessoas não vão saber. E ela não pode disseminar isso no meio da igreja. Né? Isso é um problemão quando acontece. Exatamente. Muito, muito bem observado. E esse ponto da gente entender o que é ser uma auxiliadora, né? Como você bem colocou. Se eu sou esposa de um militar, eu preciso saber o que um militar precisa para tornar a vida dele mais fácil. Se eu sou esposa de um empresário, eu preciso saber o que ele precisa para tornar a vida dele mais fácil. Isso é nosso papel, né? Eu vejo que as mulheres, a gente sabe que todo esse contexto de feminismo aí entrou na igreja e é um caos. Mas a gente não vê muito as mulheres preocupadas em conhecerem mais os seus próprios maridos para ajudarem eles. Né? É nosso papel isso. Nós precisamos saber como nós devemos, nós nem podemos, devemos ajudá-los. Porque Deus nos criou como auxiliadoras para isso mesmo. Exatamente. E uma das coisas que você tocou aí é interessante, porque lá em 1 Timóteo vai falar sobre ele ter que ser aquela pessoa que governe bem a própria casa. Porque quem não governa bem a própria casa não vai governar a igreja de Deus. Isso. Será que eu estou sendo tropeço para ele governar a minha casa? Né? Será que eu estou sendo aquela esposa que não é submissa ao marido? Né? Porque a submissão é um ato da vontade. Eu é que tenho que dizer, eu vou me submeter, não é ele que vai me submeter. Né? Então eu posso estar atravancando o caminho dele quando eu não sou uma esposa submissa, por exemplo. Né? Eu posso estar desqualificando o meu marido para essa tarefa, né? Então isso é importante.
E aí a gente vê as coisas que Deus trabalha no nosso coração, né? Outro dia eu recebi uma pergunta de uma mulher e ela falou, olha, eu não gosto de receber pessoas na minha casa e o meu marido é o pastor da igreja, tem algum problema? Eu falei, minha irmã, tem, porque um dos itens, né, que a Bíblia fala para um líder, ele precisa ser hospitaleiro. Então você precisa receber pessoas na sua casa. E aí você precisa olhar o seu coração e por que que isso te incomoda? Talvez uma falta de entendimento em relação ao que é seu. Porque, na verdade, nada é nosso, né? O Senhor nos confia para a gente administrar, mas tudo é dele. Então, a minha casa ela deve ter as portas abertas para receber as pessoas, né? Eu devo ser receptiva e gentil com as pessoas. E outra forma melhor, né, Larissa, da gente até ensinar, né? Quantas jovens na igreja, quantas mulheres na igreja estão chegando que nunca foram de uma família cristã, não conhecem nada do evangelho, estão chegando agora, né? Que maneira melhor de você mostrar como uma esposa deve ser, como um casamento deve funcionar, do que você abrindo as portas da tua casa, né? Então isso é inclusive uma ajuda para o ministério dele, né? Porque num simples jantar você pode observar a ordem da família, né? Como as coisas funcionam, e isso é bênção. Né? Bênção para essa pessoa, né? Então a hospitalidade ela traz consigo muitas bênçãos importantes para o povo de Deus. Nossa, eu confesso que muitas coisas assim o Senhor tem me ensinado, porque eu não venho de um lar cristão. Eu não venho de um lar cristão. Eu me converti com 31 anos. Eu sou de uma família pequena, então eu não estava acostumada a conviver com muita gente. Mas isso foram coisas que o Senhor trabalhou antes do meu marido fazer parte da liderança. E eu vejo como Deus foi trabalhando, porque realmente, inicialmente, era esquisito para mim receber gente na minha casa e tudo isso, porque não era assim, eu não sabia lidar muito bem com isso, né? E Deus não me deu filhos também, então eu tenho alguns desafios nesse sentido, até de como administrar, de como receber uma quantidade maior de pessoas. Vocês estão falando que tá dando eco, né? Que eu tô sem o meu fone aqui, mas eu vou tentar ficar mais quietinha e deixar a Simone falar mais. Simone, você já mencionou um pouquinho isso, mas a esposa de pastor precisa, não precisa ensinar em público? Seria bom que fizesse ou não faz muita diferença? Eu acho que a esposa do pastor ela precisa conhecer teologia. Precisa. Isso, Né? isso. Porque por mais que ela não vá dar uma palestra, né, que ela não gosta de falar em público, e eu acho bom, eu acho que é bom. É bom para a igreja quando tem uma mulher que é envolvida, uma mulher de pastor que é envolvida com o ensino da palavra. Eu acho que é um ganho muito grande para a igreja, mas nem todas têm esse dom. A gente tem que saber disso. Mas a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa conhecer a doutrina, porque a gente invariavelmente a gente vai aconselhar, nem que seja ali na porta da igreja, na saída, com uma mãe desesperada que não sabe o que faz com o filho, com uma esposa que está brigada com o marido, né? Então a gente vai ter que ter conhecimento e respaldo bíblico para ser esse apoio, porque tem conversa que não dá para a mulher da igreja ter com o pastor. Ela tem que ter com a mulher do pastor. Né? Tem assuntos que são assuntos mais íntimos, que são assuntos que são momentos em que a mulher vai abrir o coração, e esse negócio de mulher abrir o coração para pastor, pastor é para aconselhar e para mostrar o que a Bíblia fala. Né? Abrir o coração é com a mulher do pastor. Né, Larissa? Eu já vou emendar aqui uma perguntinha. O que eu faço quando tem uma ovelha muito animadinha pro pastor dela? Cola nele! Cola nele! Eu mando ela passar em outro pasto. Dá um choque de realidade. Olha, esse é um assunto que eu acho que é muito delicado. Que a gente precisa estar alerta, porque nós somos pecadores trabalhando com corações de pecadores. Né? E aí você imagina a cabeça de uma mulher, por exemplo, que vive um casamento ruim, que o marido não é crente, né? E aí ela está recebendo alimento do púlpito, né? Sábio, bom. Ela vai amar aquele pastor, num bom sentido, claro, mas isso pode muito facilmente
se transformar em outra coisa, numa admiração excessiva, né? Então, eu acho que as esposas de pastor também precisam estar atentas a isso. Sabe por quê? Porque o homem, principalmente o homem crente, é meio trouxa. É meio bobo, entendeu? Inocente demais. Exatamente. E não sabe como uma mulher pode ser sutil e pode ser perigosa. Exatamente. Né? Então, assim, uma coisa que a gente sempre combinou, eu não acho que isso seja uma lei, não, tá? Mas foi uma coisa que nós combinamos, eu e o Neto, sempre, sei lá, ele tem quase 30 anos de ministério. Nesses quase 30 anos de ministério, o que a gente combinou? Que ele nunca ia ficar sozinho com uma mulher. Não por nenhum perigo ali, agora, mas porque isso ia criar um vínculo exclusivo entre eles. Né? Então, sempre quando ele precisa aconselhar uma mulher, eu vou junto. Se eu não posso ir junto, um presbítero vai, um diácono vai, né? Para que isso possa, que a gente possa se preservar. Né? Eu acho que o primeiro passo para a gente cair é a gente achar que não vai cair. Exato. Né? A gente achar que está tudo seguro, está tudo dominado, né? Que a gente é crente maduro, que a gente... E não é, né? A gente tá propenso a cair até o último dia, até o dia da morte, ainda é capaz da gente pecar no dia da morte. Né? Então, esse eu acho que é um cuidado, é uma prudência que a gente tem que ter, né? De estar sempre com alguém junto. E se tem alguém que está demais, tem que ser seu marido, olha... Fique atento, né? Eu tô percebendo isso, tô percebendo aquilo, e fica mais junto. Eu conheço situações em que a esposa do pastor precisou, inclusive, chegar junto e conversar. Olha, eu não sei se é isso que está acontecendo, não sei se você está sentindo, mas cuidado, porque está dando a aparecer, está dando a perceber. A pessoa precisa ser localizada. Eu acredito que a gente precisa estar atento a isso, sim, e intervir, claro, com gentileza, tudo, mas tipo, se a mulher pedir para conversar, alguma coisa assim, você não está presente, você entrar em contato com ela e falar, meu marido falou que você queria conversar, eu estou à sua disposição, vamos conversar, né? Isso aí. Já posicionando como as coisas funcionam. Isso aí, porque eu acho que é um perigo, é uma armadilha muito grande. É uma armadilha muito grande, porque você começa a contar coisas que você não conta para mais ninguém, entendeu? Então gera aquele vínculo de confiança que não está dividido entre pessoas, mas está com um para um ali, né? E a mulher está quebrada, a mulher está, né, com o coração despedaçado, e o pastor, ele é gentil, né? Isso pode ser interpretado de uma forma errônea. E as pessoas falam mesmo. Um dia um pastor falou assim, pastor não tem sexo. Eu falei, meu irmão, não pensa assim não. Porque ele falou, pastor não tem sexo porque diz que as pessoas chegam e falam, contam a história, contam as histórias mais terríveis, né, que você pode imaginar. Eu falei, meu irmão, não se engane, não se engane. Não escute coisas que você não precisa escutar, porque isso aí pode ser um laço para você. Isso tanto para homem quanto para mulher. E é uma orientação que eu sempre dou nas aulas de aconselhamento bíblico, é sobre não escutar além do necessário para ajudar. Isso aí. A gente não precisa saber detalhe. Tá, aconteceu um adultério, você está se envolvendo intimamente com alguém, eu não preciso de detalhes. Só com o básico da história eu consigo ajudar. Então, né, vamos proteger o coração. É isso aí. Infelizmente, muitos casos de queda, né, de líderes muito tristes. E eu acho que essa queda começa justamente disso aí que você falou, né? Você acha que você tá acima, né? Não tem sexo, mas não tem sexo, né? Você tá acima do bem e do mal, né? E que você pode ouvir de tudo, que você não vai se envolver, que isso é um erro, né? Exatamente. Muito bem. Simone, me diz aí, se você puder, algumas tolices que nós às vezes fazemos como esposa de pastor. Ai, gente, olha, tem algumas coisas que a gente não pode ser como esposa de pastor. A gente não pode ser briguenta. Não pode. A esposa de pastor tem que ser aquela que traz paz, né? A esposa de pastor não pode ser aquela que ouve alguém falar alguma coisa de outra pessoa e bota lenha na fogueira. Não pode. Ela tem que ser aquela que apazigua, né? Ela tem que ser aquela que sempre diz assim, mas será que isso não aconteceu, não foi por outro motivo? Será que você não sabe a história toda? Né? Ela tem que estar ali. A esposa de pastor
pastor também é tola quando ela é mimizenta, frágil demais, sensível demais, entendeu? Você tem que saber, como esposa de pastor, que você está no meio de uma guerra. De uma guerra, de uma batalha, né? E o teu marido é o capitão, tá indo na frente, né? Então você não pode se doer com algumas coisas, né? Você tem que saber que é porque assim, a liderança da igreja é como os pais da igreja, né? São os pais, né? E os pais da igreja, eles têm que entender que eles estão lidando com pessoas que têm dificuldades, então, que muitas vezes vão falar mal do teu marido, que muitas vezes vão falar mentiras a respeito do teu marido, né? E é aquela história, né? Fala mal da gente, mas não fala do marido dos filhos, né? Não fala do meu marido, quem fala mal sou eu, dá licença. Então, isso é uma coisa que dói, né? Quando você... Porque às vezes você tá vendo o esforço dele, você tá vendo o tanto que ele estuda, você tá vendo as visitas que ele faz, você tá vendo que a pessoa não tá e fala mal, né? Então, a esposa do pastor não pode ser aquela mulher que leva tudo pro coração, entendeu? E que fica com ranço de membro da igreja. Não pode. Você é a mãe. Você é a mãe da igreja, né? Você tem que ser aquela pessoa mais né, experiente. Agora, você também não pode ser outra tolice, né? É quando você é apática. O ministério dele, não tem nada a ver com isso, o problema dele, ele te escolheu, não tô nem aí. Né? Então, ela não se envolve com nada, ela não quer saber de nada, né? Outra questão que é uma tolice também para a esposa de pastor é quando ela é murmuradora, né? Então, a reunião dos líderes está acontecendo, ela tá, isso é hora, eu queria ir embora, essa reunião não acaba. Vamos encerrar essa live por motivos técnicos, tá? Ó, caiu, a Simone caiu. Travou. Porque é uma tendência natural, né? Você quer ir embora para fazer teu almoço, né? E ele tá em reunião, e ele sai de uma reunião e tá em outra, ele tá no telefone pendurado, e você tá querendo ele, você tá querendo jantar, mas não tem jeito, né? Então a gente não pode ficar reclamando disso, né? Ele tá trabalhando pro reino, né? Ele tá se doando, né? E são coisas que ele vai ter que fazer, né? São necessidades, ele vai ter que fazer isso. Outra tolice muito grande, você vê que tem muitas, né? É quando a gente acha que a gente o pastor é o dono da igreja e a gente é a primeira dama. Né? Então a gente é dona daquele pedacinho de terra ali. Né? Então, eu conheci, por exemplo, uma esposa de pastor que, embora fosse idosa, não era sábia, que ela tinha ciúmes quando as pessoas faziam as coisas na igreja. Então, ela não gostava que ninguém aconselhasse, só podia ser ela. Ela não gostava que alguém fosse lá e saísse com os adolescentes. Não, porque os adolescentes vão gostar mais dela do que de mim. Né? Então, é uma coisa de louco, mas acontece. Né? Então, a gente não é dona. Querer ser o centro das atenções. Aí ela não quer dividir o palco com ninguém. Exatamente. E assim, aquele terreninho ali, ó, é meu, é do meu marido. Né? E a gente sabe que a igreja mesmo, são os membros. Né? O pastor um dia está aqui, outro dia está lá, outro dia está acolá. Então a gente não pode ter medo, meu marido vai perder as credenciais aqui, porque tem um que está aparecendo mais do que ele. Isso não existe, gente. A gente está falando do reino de Deus, não é nosso. Né? Então é uma tolice quando você briga para que o teu marido continue naquela igreja, para que ele seja respeitado naquela igreja, para que ele tenha influência naquela igreja. Né? Então, são muitas coisas que a gente vai... São pecados e são tão sutis, são pequenos, né? E às vezes a gente não percebe que a gente vai precisar fugir disso. Né? A gente tem que se lembrar que nós somos os pais. Né? Então, a gente não pode entrar nesse jogo que muitas vezes acontece, né? E esse negócio de fofoca também, Larissa, eu acho que esse é um problema tão grande, sabe? Tão grande. Que às vezes não tem nem nome de fofoca, a gente não dá nome de fofoca, a gente pede oração, né? Pede oração, porque a situação na casa do fulano do Beltrano tá terrível. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Nossa, que o Senhor tenha misericórdia da gente, né? Porque realmente são lutas sutis. Mas eu estou pensando aqui que tudo isso se resume a gente estar vivendo no reino certo, né? Quando a gente faz todas essas coisas,
Nós estamos vivendo no nosso reino. Né? A gente estabelece as nossas normas, as nossas regras, né? E aí a gente quer ali Como colocar se fosse a ordem. nossa casa, né? A nossa casa. Isso. E a gente acaba, a gente falando, apontando para mim mesma, né? Ficando, parece que tem a posse do marido. Ele é o meu marido, né? Então é o meu horário, as minhas coisas. Mas não é assim que funciona, né? É o Quer reino ver outra coisa que é do problemática Senhor, né? também? Quer ver outra coisa que é problemática também? Quando a mulher não concorda com as decisões que a liderança tomou em concílio, e aí a mulher começa a ser aquela goteira no ouvido do marido, entendeu? Ah, porque essa programação não vai dar certo assim, porque isso não tinha que ser assim. Por que vocês aprovaram isso? Isso é um absurdo, vocês têm que mudar isso, e fica ali, ó. Não. Então, são mulheres que querem, através do marido, governar a igreja. Né? E esse trabalho não foi dado a nós. É claro que a gente pode aconselhar, é claro que a gente pode dar uma opinião se a gente achou que algum direcionamento não foi bom, mas a gente tem que ter cuidado, porque a esposa do pastor ela tem muito poder de influência sobre o pastor. Sim. Então, isso a gente precisa ter cuidado para que isso não seja um problema, né? Para que a gente não esteja querendo governar a igreja no lugar dele. Né? Então tem que abrir o olho também. Ver as nossas intenções também, isso que você falou, né? Meu reino, assim de terra, né? Meu pedacinho de chão. Muito bom, muito bom. Simone, fala aí pra gente 3 conselhos de sabedoria assim que nós precisamos guardar no coração. Se eu pudesse dizer 3 coisas para uma esposa de pastor, a primeira que eu diria era: ame o reino de Deus e ame a sua palavra. Seja apaixonada pela igreja. Né? Então, não fica tendo ciúminho porque seu marido está trabalhando muito na igreja. Não, eu recebo mensagens de mulheres falando isso também. Eu tenho ciúmes da igreja, porque ele dá mais atenção à igreja do que a mim. Né? Então, assim, não tenha ciúme da igreja. Eu sei que tem maridos que exageram, eles não têm cuidado com isso. Mas, assim, se nós amarmos a igreja, amarmos a palavra, nós vamos ter menos problema com isso. Então, o primeiro conselho seria esse. O segundo conselho que eu daria seria de você saber lidar com críticas e saber criticar. Né? Então, saber lidar com crítica é você não se doer o tempo todo, né? É você não ficar chateada com tudo que você ouve, né? E saber criticar o pastor. Né? Isso é uma coisa... Martin Lloyd Jones dizia que a esposa dele era a sua maior algoz. Que não terminava um sermão sem que ela dissesse: olha, isso não foi bom, isso não foi bom, isso não foi bom, isso não foi bom. Oh, meu Deus. Mas assim, eles precisam disso. Por quê? Ninguém vai dizer isso pra eles, se não for você. A não ser que a situação da igreja seja uma situação muito ruim. Né? Então, nós temos que ter acesso a ele, e a gente faz isso sendo respeitosa, sendo gentil, tendo um bom relacionamento conjugal, né? Você tem que ter esse espaço de dizer: filho, então, tá repetitivo. Ou você não explorou tudo que o texto tinha pra dar. Ou assim, você, como diz no Nordeste, ficou fumo, tem alguma coisa que não deu certo aí e tal, né? Tá precisando estudar mais. Né? Qualquer crítica que a gente tenha que fazer, a gente precisa de ter críticas construtivas, críticas amorosas, né? O Joe Bick que fala isso, ele dá um conselho muito legal para as esposas de pastor, né? Ele diz assim que uma esposa de pastor, primeiro, nunca deveria criticar o sermão no domingo. Porque no domingo ele está arrasado. Ele já tá morto, né? Ela vai lá e pisa, né? Ele tá arrasado, porque ele diz que a maioria dos pastores é assim, que ele não entrega tudo que ele gostaria de ser entregue, que ele sempre acha que ele não exortou o suficiente, não deu a profundidade daquilo que ele estudou, não conseguiu passar. Então, que todo pastor já sai do culto assim: foi ruim, né? Aí ele fala: deixa pra terça. Terça-feira, né? E aí ele diz: sempre que você for fazer isso, faça como se você fizesse um sanduíche. Coloque uma camada de crítica, mas coloque também umas boas camadas ali de elogios verdadeiros, né? Não de bajulação, mas de elogios verdadeiros e de coisas que você admira realmente nele, né? Que vai ficar mais fácil dele engolir. E se eu pudesse dar um terceiro conselho, seria: esteja atenta às necessidades da igreja.
né? Esteja atenta ao que está acontecendo ali para que você seja auxílio para o teu marido. Porque a cabeça dele está em outras coisas. Né? A cabeça dele está na pregação, a cabeça dele está muitas vezes em problemas administrativos da igreja que ele tem que resolver, numa disciplina eclesiástica. Né? Então, às vezes, pequenas coisas como um filho que está mal criado, um casal que não está dando a mão, que sempre dá a mão, hoje não está de mão dada, alguma família que o marido está desempregado, né? Que você percebeu que eles estão com alguma necessidade. Né? Então, seja sensível a isso, né? Seja sensível à vida da igreja. Né? Então, para isso, a gente precisa estar envolvida. Né? Amém, é isso aí. E para tudo isso, a gente precisa estar com um relacionamento muito em dia, vamos colocar assim, com o Senhor, né? Aos pés da cruz, em oração, em meditação na palavra, porque nada disso é natural para o nosso coração, né? Eu entendo que não existe os mandamentos específicos para a esposa de pastor, mas existem necessidades específicas que nós vamos precisar trabalhar para sermos essas esposas auxiliadoras de verdade, né? E outra coisa, o nosso casamento tem que estar muito bom, porque não dá para permanecer de pé como pastor e como esposa de pastor se o casamento não tá bom. Você não tem como segurar o tranco, né? Então você tem que cuidar do teu casamento, porque olha, vou te falar, cada bomba, tu sabe, né? Quem tá assistindo às vezes não sabe, mas cada bomba, né? Que se ele não tiver aquele abrigo seguro, né? Que é poder chegar em casa, que é poder conversar com você, que é poder ouvir um bom conselho, que é poder chorar com você, né? Mas se vocês são inimigos, se vocês estão em guerra, né? Então a coisa fica muito difícil para ele e para você também, né? Para a família em geral. Fundamental isso, né? Isso é sabedoria para esposas em geral. É você fazer da sua casa um lar, né? Um lugar onde seu marido se sente bem, se sente acolhido, se sente confortável, né? Isso é muito importante. Isso aí. Legal demais. Oi, Simone, muito obrigada, viu? Eu pelo menos, posso dizer que eu aprendi muito e que eu tenho muito para me arrepender e confessar ao Senhor e nós orar. precisamos. Deixa eu ler um trechinho para você. Lê. Deixa eu ler um trechinho do livro O Peregrino, de John Bunyan, né? E tem uma hora que ele entra num lugar e ele vê um homem e ele vai descrever esse homem, né? E isso talvez fosse o último conselho que eu gostaria de dar, né? Que nós aprendêssemos a admirar e a respeitar ainda mais o nosso marido. Porque se o marido ele já é digno de respeito, né? E a gente precisa respeitar, que dirá um pastor? Porque ele está te alimentando, né? Então, quantas vezes já aconteceu isso comigo? Meu marido está pregando e eu tá olhando para ele dizendo: ai, que bênção, ai, graças a Deus. Ai, gente, como é que eu tratei mal ele hoje? Por que eu briguei com esse homem se eu não sou? O que eu fiz? Né? Porque ele está nos abençoando, né? E aqui é uma descrição muito linda do que é um pastor. Vou ler para você. Diz assim: então disse o intérprete: entra e te mostrarei coisas proveitosas. Levou a um quarto particular e ordenou que seu criado abrisse uma porta. Quando isso foi feito, o cristão viu pendurado na parede um quadro de uma pessoa muito séria. Esta era a sua aparência. Os seus olhos estavam voltados para o céu, o melhor dos livros em sua mão e a lei da verdade escrita sobre seus lábios. O mundo estava atrás de suas costas e estava em pé, como se pleiteasse junto aos homens, e uma coroa de ouro estava sobre a sua cabeça. Então o cristão perguntou: o que isso significa? E respondeu o intérprete: o homem de quem é esse retrato é um entre milhares de homens. Ele pode gerar filhos. Ele tem dores de parto com seus filhos e pode nutri-los quando nascem. Visto que os vês de olhos voltados para o céu, o melhor dos livros na sua mão e a lei da verdade escrita sobre seus lábios, isso serve para mostrar-te que seu trabalho consiste em tornar conhecido e desvendar coisas obscuras diante dos pecadores. E visto que também o vejo de pé e como que pleiteando diante dos homens e o mundo atrás dele, uma coroa na sua cabeça, isso serve para mostrar-te que, desprezando e dando pouco valor às coisas presentes, devido ao amor que ele tem no serviço do seu Senhor, ele está a caminho do mundo por vir para ter a glória do seu galardão. Ora, mostrei-te primeiro este retrato,
Porque o homem de quem é esse retrato é o único que o Senhor do lugar, para onde estás indo, tem autorizado para ser o teu guia em todos os lugares difíceis que chegares a encontrar pelo caminho. É uma belíssima descrição do que é um pastor. Legal, que legal. Nossa, muito bom mesmo, viu? Pois, Simone, eu te agradeço demais, demais. Delícia. Está na hora de você descansar. Chega de lives por hoje, 2 tá bom. Tá bom, tá bom. Viu? E a gente vai se falando aí, vamos ver se a gente se encontra também em outras conferências, né? Se Deus quiser, Para servir juntas. E para todas vocês que participaram, a live vai ficar salva aqui. Dê um coraçãozinho de vocês, compartilhem com outras pessoas. Mais uma vez vou lembrar que as inscrições do curso Esposa, segundo o coração de Deus, estão abertas. Se você quer saber mais informação, comenta aqui, eu quero, que aí eu te mando o link para você ter todas as informações, o valor, os assuntos e tudo mais. Maravilha. Muito boa noite, que Deus abençoe, que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. O seu também, Larissa. Deus te abençoe. Obrigada.